E agora a gente fala com a Débora Bergamasco também na capital federal. Débora, o quanto, primeira viagem de fato de Lula para uma turnê internacional, digamos assim, né? Ele já havia, neste ano, já havia ido aqui ao lado, ao Uruguai, para a posse do presidente Yamandu Orsi, mas agora fazendo uma viagem mais longa em 2 países, visita de Estado, nesta função que Lula sempre gostou de fazer desde o seu primeiro mandato, como ele próprio dizia, né, ser caixeiro viajante para promover e vender produtos brasileiros. Mas o quanto no atual contexto geopolítico, toda essa situação envolvendo Donald Trump foi assunto das 2 entrevistas coletivas que Lula deu aos jornalistas que acompanharam a viagem, o quanto isso torna ainda mais relevante da perspectiva do governo conseguir fazer a abertura desses mercados, como a Luciana Amaral estava nos relatando. Sem dúvida, Yuri. É interessante que é o seguinte, o timing, né? A gente sabe, você está falando do tarifaço aí do Donald Trump, dia 2, terça-feira, né? Quarta-feira, então vai ser anunciado esse grande pacote e aí o Brasil vai descobrir de que maneira será afetado pelas decisões do governo de Donald Trump, se serão todos os produtos brasileiros, se será na reciprocidade absoluta, enfim, tudo ainda é dúvida, embora eles estejam tentando fazer esse diálogo, é um diálogo ainda em baixo perfil, em nível técnico, difícil de saber. Agora, a gente sabe que esse movimento de abrir novos mercados é uma preocupação do governo Lula, antes mesmo de saber da eleição de Donald Trump, desde o dia 1. Já o governo bate no peito e gosta de divulgar o número de que mais de 300 novos mercados foram abertos para produtos brasileiros, mercados internacionais foram abertos só nesses 2 anos de gestão, né? 2 anos e pouco agora de gestão. E é importante porque, fechou negócio com o Vietnã e a questão dos japoneses, na verdade, é uma gentileza eles mandarem os técnicos para cá, né? Lula foi muito bem tratado, vocês narraram aí com pompa e circunstância, somente a realeza do Japão só recebe só faz esse tipo de recepção uma vez ao ano e o escolhido do ano foi o presidente Lula. Então, de fato, muito prestígio. Agora, qual é a grande questão, né? O Brasil precisa receber pela Organização Mundial da Saúde Animal um certificado que reconhece todo o território brasileiro como livre da febre aftosa sem vacinação, né? Mesmo sem vacinação, o gado continuar sem a febre aftosa. E isso é exigência do Japão. A gente não tem ainda. Há expectativa, né? O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, disse que, olha, tá para sair, deve sair em maio. E aí, mais a vinda dos japoneses, pode ser que abra esse mercado também para a carne brasileira. E é importante, agora, vamos lembrar, a nossa balança comercial em relação aos Estados Unidos, a nossa é deficitária, em cerca de 300 milhões de dólares. Ou seja, a gente importa 2024, a gente importou 300 milhões de dólares a mais do que a gente exportou. Então, já somos deficitários, mas aí vai ter que ver, né? O governo se apega um pouco nisso, fontes da diplomacia se apegam um pouco nisso para tentar argumentar com o governo de Donald Trump, mas ainda é dúvida. Agora, o que eu quero só dar uma pitada, Yuri Pita, em relação ao nosso cenário aqui, claro que tudo isso é uma preocupação que nos afeta, mas o fato é, olha, Lula fez essa viagem para a Ásia para vender a carne brasileira, aviões da Embraer, etc, etc. O fato é, ele voltou para o Brasil, a crise continua. A carne brasileira que a gente está abrindo o mercado para exportar, a carne bovina brasileira que a gente está abrindo o mercado para exportar, ela está cara no Brasil. Conversei com fontes do governo que me disseram, não, mas não é uma questão de demanda. Nós temos a produção suficiente para abastecer o mercado brasileiro e ainda exportar.
Então, isso não prejudicaria, porque essa foi minha pergunta. Bom, tá caro aqui, vai faltar aqui, vai exportar, compensa mais para o produtor exportar, né? Exporta em dólar, etc. Não, é o que eles me disseram, a capacidade brasileira da produção de carne bovina é tamanha que, de fato, ela dá conta do Brasil e dá conta de exportar. Agora, o fato é, a crise, ótimo, que bom, né? Muito importante para o Brasil. Mas e a carne aqui no Brasil? Tá cara. E esse grande nó, esse grande desafio que o presidente Lula tem de baratear o preço dos alimentos continua. A viagem foi um sucesso, de fato foi um sucesso, nos aspectos políticos, geopolíticos, comerciais, mas o problema está aqui do mesmo tamanho, esperando o retorno do presidente Lula, Yuri. É isso. Débora Bergamasco, muito obrigado mais uma vez. Acho que a gente se vê agora só no Prime Time, a partir das 8 da noite. Até lá. Até já já.